Buenas, pessoal, como vocês estão? Gostaria de verificar com os senhores como encontra-se o áudio e o vídeo. Estamos iniciando mais um chat de position no ar agora. Como estão as coisas? Tudo bem? Como é que está o áudio? Como é que está o vídeo? Vamos dar uma olhada. Áudio e vídeo ok. Buenas. Oi? Não estou com o microfone correto? Vou dar uma olhada aqui. Tem. Agora sim. Buenas. Buenas que me espalham, os pequenos do de prancha, nas grandes do agitalho. Já ouviram esse ditado? Isso aí. Então vamos dar uma olhada aqui que as operações de position são operações feitas de talho, ou seja, operações para alvos grandes e metas amplas. Por isso, e portanto, o bom e velho Capitão Rodrigo, de Érico Veríssimo, está mais do que correto quando ele coloca aquilo. Muito bem. Dito isso, e dando as boas-vindas a todos, nós podemos ver já imediatamente o nosso Ibovespa. O Ibovespa, que por sua vez vem trabalhando, depois de ter conseguido montar um fundo acima do fundo prévio e um topo acima do topo prévio, no gráfico semanal, por impressionante que pareça, já opera em uma tendência de alta. Ok? Então nós temos topos e fundos ascendentes por enquanto. Apesar que, e aí esse aqui é um dos problemas da definição de topos do GAN, este candle aqui já marca um topo que está abaixo do topo prévio. Portanto, tendência indefinida. Tá? Então a gente tem fundo, topo, fundo, topo. Ainda não temos um novo fundo que nós pudéssemos estar observando enquanto mais alto ou mais baixo ou o que quer que seja. Pelo conceito do Tree-Line Bar, nós ainda estamos em tendência de baixa, porque aqui seria mais baixo, massa mais alta, teria que ter conseguido fechar acima de 49.546 pontos, coisa que ainda não ocorreu. Tá? Muito bem. Então, no gráfico semanal, nós temos o Ibovespa operando com média móvel de 20 caindo, com média móvel de 144 caindo, e com essa confusão de topos e fundos que nós estamos observando aí. Aconteceu uma certa pressão compradora essa semana, que formou essa sombra inferior ampla que nós podemos ver aqui no gráfico. Tá? Na semana passada aconteceu uma pressão vendedora importante, que formou uma sombra superior do gráfico, o que mostra efetivamente falando que o mercado está dentro de uma pequena congestão, tentando definir para qual lado efetivamente ele quer estar trilhando. Tá? O fato é que no momento atual nós temos uma possível operação de venda no nosso índice futuro, desenhada por uma realização frustrada, alta, baixa, alta, e que será imediatamente acionada na perda de 45.300 pontos. O stop dessa realização frustrada de venda no gráfico semanal está acima de 49.115 pontos. E o alvo dessa operação de venda, se acontecer ela na semana que vem, seria basicamente a amplitude para baixo, 41.460 pontos. Uou! O que significa que não seria nem um pouquinho interessante para o nosso mercado perder a região de 45.300 pontos, que é a zona de suporte mais importante para o mês de novembro, no mês de novembro no Ibovespa. Ok? Muito bem. Em relação ao dólar futuro, nós temos o dólar futuro operando numa belíssima tendência de alta. Uma belíssima tendência de alta.
movimentando-se de forma muito interessante, se aproximou da média móvel de 20 semanas e faz um candle de reversão muito bonito. Se nós rompermos a máxima dessa semana na semana que vem, automaticamente desenha uma entrada pelo modelo método Storm, modelo ponto contínuo, também modelo Dave Landry e também modelo Carolina, ocorrendo na ruptura de 3.877, stop em 3.711,50. Dólar, então, com esse candle, com esse fechamento que teve essa semana, monta realmente um possível reinício da sua tendência de alta. Temos que estar bastante atentos em relação a isso para as próximas semanas, portanto. Tá? Especialmente quem está planejando viajar no final do ano. Ok? Em relação ao Ibovespa, apesar de nós termos feito um candle relativamente feio essa semana, meu viés ainda é altista, viu, pessoal? Eu acho muito difícil nós vermos um novembro baixista e mesmo um dezembro baixista. Pode acontecer, mas é extremamente raro. Não é algo que a gente veja com muita frequência. Geralmente novembro e dezembro são meses de alta. Ano passado até dezembro foi de queda, mas novembro foi alta, outubro também foi alta. Então, não sei. Eu acho pouco provável que a gente tenha realmente um mês baixista no mês de novembro. Mas, enfim, tudo é possível dentro do mercado. Em relação ao BGI FUT, boi gordo, o boi gordo vem operando agora, rompendo um suporte, querendo perder um suporte para retomar um topo duplo, e se fizer isso efetivamente falando, tem daí a possibilidade de retestar o fundo em 143,65. Tá? E aí nós temos a movimentação para cá. Tá? Se acontecer a perda da mínima da semana na semana que vem, então as operações vendidas serão favorecidas, stop longo acima de 151,78 e o alvo também longo lá em 143,65. O BGIX 15 é o mais operado no momento, está em cima de uma zona de suporte, que é a média móvel de 20, tá? Mas está perdendo realmente a área de suporte principal e isso reinicia a tendência de baixa para o ativo. O CCM FUT, milho, tá? O milho vem operando. O milho vem operando sentindo uma zona de resistência importante que é dada por essa linha de resistência de baixa que está aqui, ó. É uma linha longa de baixa, bateu, recuou, voltou a subir, bateu na mesma linha de novo, sentiu a linha mais uma vez enquanto resistência e aí fez mais um recuo. Tá? E se nós perdermos a mínima dessa semana na semana que vem, aciona nova tendência de baixa para o milho e, portanto, temos que estar atentos a essa possibilidade. E, logicamente, a ruptura da resistência em 36,96 abre uma movimentação altista, forma um pivô de alta, reverte a tendência para a tendência de alta e a gente é obrigado a retomar posições compradas no milho. Por enquanto, estou de fora mais olhando do que fazendo qualquer outra coisa, tá? Para milho. Dito isso, vamos observar já imediatamente a boa carteira que a gente geralmente acompanha. Primeiro, o papel ABEV. ABEV3, o papel segue operando dentro de uma congestão lateralizada, com suporte na região de 18,17, 18,20, resistências na região de 19,90, é uma região ampla, tá? Uma região ampla, tá? Mas efetivamente falando, fez um belo candle de reversão. Observem que esta longa sombra inferior aqui demonstra compradores vigorosos na ABEV, e essa semana mais uma longa sombra inferior, formando um sinal de que tem muito comprador segurando os preços da ABEV em torno de 18,15, 18,20, 18,60, 18,70. Tem gente pesada, querendo comprar a ABEV nessa faixa de preço, que foi onde ela se aproximou, inclusive, essa semana. Então, o alvo e a tendência, na minha opinião, continuam sendo lá em cima, lá perto dos 28, 26. Não tenho por que pensar em sair dessa posição, a não ser que o papel
consiga realmente fechar abaixo dessa zona de suporte, abaixo de 17,90. Se isso acontecer, aí sim eu pensaria em sair de Ambev num prazo mais longo. Natura que vinha fazendo um belo movimento, era inclusive um possível pivô de alta, apesar de ser abaixo da média móvel de 20. Ela ainda segue com o alvo, na minha opinião, dentro do método Stormer, próximo de 26,75, que é basicamente essa amplitude inteira para cima. Então lá em 28,64. Tá? Se a gente for olhar num prazo mais longo, bem mais longo, num prazo muito mais longo, num prazo longuíssimo, digamos assim, nós podemos desenhar aqui algumas coisas interessantes. Uma linha que una esse fundo com esse fundo já foi perdida. Isso é uma coisa interessante. Não deveria ter sido perdida essa linha. Tá. Se a gente coloca um gráfico dolarizado, a linha já foi perdida, inclusive, até há mais tempo. Já foi perdida há bem mais tempo. E a tendência de baixa sólida. Mas o afastamento que nós temos em relação às médias mais longas é muito intenso. O que realmente traduz a possibilidade de um repique, pelo menos até a média móvel mais longa. Mas, novamente falando, um trader um pouquinho mais prudente fecharia qualquer posição comprada na perda da mínima dessa semana passada, em 22,75, inclusive abriria ponta de venda a favor da tendência de baixa da Natura. Tá? Então temos que estar atentos para algum tipo de recuo mais amplo na Natura se acontecer a perda de 22,79, 22,78. É possível que tenhamos mais um período de recuo na Natura, mais um afundamento desta, e aí, portanto, seria ideal se ausentar do ativo. Ok? Klabin, um dos papéis que se encontra nos critérios de excelência Carolina, está indo para o alvo lá em 25,16, é um alvo bonito, tranquilo e fácil de ser atingido nas próximas semanas. E vai ser um trade bem legal, oferecido pelo método ponto contínuo, depois pelo método de ruptura da realização frustrada. De fato mesmo, eu deixaria até o alvo aqui, ó, na realização frustrada para cima, em 26,67. 26,65 é o alvo para a Klabin, é ali que eu colocaria a venda dos ativos da posição a ser assumida. Tá? Então, esse é o ponto. No momento atual, eu até poderia pensar em tomar mais posições de Klabin na ruptura da máxima dessa semana, visto que é um Dunning de alta dentro de uma tendência de alta. Isso aqui é um Dunning de alta dentro de uma tendência de alta, o que me permitiria tomar uma posição, colocando meu stop abaixo de 21,97, projetando o alvo 161 a partir da amplitude deste Dunning de alta para cima, que também daria o alvo lá em 26,60, 26,59. Então, Klabin é um trade factível e possível para a semana que vem. Lembrando que esse é um papel que está ligado ao dólar. Se o dólar subir, automaticamente falando, nós podemos ter uma maior pressão de compra dentro deste ativo. Tá? Pergunta do Bizi comentário de olá Bizi quando puder. Bom, o Bizi já está descansando agora, na verdade o Bizi está preparando o farol. Tá? Mas a pergunta é sobre EV Plus 3, se eu consideraria um ponto contínuo no mensal e se esse setup pode utilizar quaisquer tempos gráficos, tá? Mais efetivamente. Eu não utilizo o gráfico mensal, tá? Nunca utilizei e nunca fiz testes em cima dele. A configuração gráfica é de um ponto contínuo. O ponto contínuo basicamente eu recuo até a média móvel e rompendo a máxima. A gente fez exatamente isso, recuamos até a média móvel e rompemos a máxima. Então a configuração gráfica sim é de um ponto contínuo. Ele funciona no gráfico mensal? Nunca testei, então não saberia te responder com eficiência e com efetividade. Portanto, não vou te dizer isso. Do ponto de vista de gráfico semanal, o papel se aproximou muito daquele ponto que eu havia mencionado do repique, que é perto da média móvel de 20, perto de R$ 36,00, perto desse fundo prévio perdido. E aqui entrou pressão de venda, tá? Aqui teve dificuldade de romper, efetivamente, de voltar a subir. Tá? Então aqui, nós temos que ser bastante cautelosos. Se o mercado realmente começar a recuar e voltar a recuar, isso
aconteceria com a perda da mínima dessa semana, seria um ponto adequado para estopar posições, sair do papel e esperar, eventualmente, para recomprar, inclusive lá perto da média móvel de 144, que está em 29,31, e ficar de fora esperando que o papel efetivamente monte algum tipo de reversão de prazo mais longo, coisa que não fez até o momento. Não tem pivô de alta no semanal, médias móveis estão caindo, então teoricamente está complicado. Ele ainda segue numa tendência de baixa, pelo modelo do Joseph Stowe, pelo T-Line Bar. Então, efetivamente falando, muita cautela, né? Pelo 3, perda de 33,50 deve acionar mais vendas para este ativo. Tá? A Evan é um papel que a gente já comentado sobre a possibilidade de estar realizando um bump and run. Bump, 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 bump. Afunda rápido, faz a fase run, começa a correr contra o bump. Se quebrar essa LTA aqui, o padrão bump and run está absolutamente cumprido, não teve uma entrada muito segura aqui. E aí o alvo desse padrão seria basicamente essa amplitude para cima a partir do ponto de comprimento, 7,11, quiçá 8,62. O setor de construção vem ganhando muita força nas últimas semanas, na verdade, nos últimos meses. Tá? Junto com a Evan, agora quem começou a dar um respiro de possibilidade de reversão de tendência é a Gabor, com a possibilidade de um ombro, cabeça a ombro se formando aqui. Se conseguir romper e fechar acima de 2,21, boa probabilidade de retornar até perto de 3,80, 3,84 num prazo mais longo e com isso reverter tendência de prazo maior. Tá. Grendene, por sua vez, também é um papel que vem dentro de uma tendência de alta ainda, perdeu um pouco de força essa semana, recuou até a média móvel de 20 novamente, tem suporte em 16,63, não poderia perder essa zona. E a resistência mais importante em 18,75. Ok? Bom, vista essa carteira, então, nós poderemos já imediatamente olhar os ativos que os amigos estão querendo perguntar. Vamos lá. Tem as perguntas do Fernando sobre Ether 3. Uou, o Ether 3 fez uma afundada violenta, muito pesada e muito agressiva. Está em tendência de baixa e está numa perna de alta dentro de uma tendência de baixa. Ou seja, isso aqui não reverte tendência num prazo mais curto, nem num prazo mais longo. É uma perna de alta numa tendência de baixa. Tá? A perda da mínima dessa semana, na semana que vem, inclusive, seria um ponto contínuo de venda. Eu não costumo utilizar nenhum tipo de interpretação gráfica em cima de papéis abaixo de R$4. Eu considero, com perdão da expressão, eu considero masturbação intelectual tu tentar fazer algum tipo de interpretação gráfica num papel abaixo de R$4. Isso aí é penny stock, tá? E penny stock não tem avaliação. Penny stock tem penny stock, basicamente. Paciente Eduardo, por favor comentar lojas Renner. Lojas Renner, o setor de lojas, usualmente nessa época do ano, costumava ter uma característica mais altista. Porém, o papel vem operando dentro de uma tendência de baixa. São topos e fundos descendentes, média móvel de 20 virada para baixo, e a gente percebe nitidamente, então, que é o canal de baixa que ela vem trabalhando, com a média móvel de 20 servindo de resistência agora no momento na faixa de R$20. R$20 é um número redondo muito forte, muito difícil de ser rompido rapidamente. Na maior parte das vezes o mercado tenta romper 20 e não consegue na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez. Geralmente ele precisa dar uma respirada até conseguir reverter de fato, tá? E romper os 20, seja para cima ou seja para baixo. Tá? O movimento mais provável, estatisticamente falando agora, por enquanto, seria um retorno até perto da média móvel de 144 que está subindo, próximo da zona de 15,96. Isso aí automaticamente será completamente revertido se nós conseguirmos romper aqui essa máxima de 20,75, porque teremos feito um pivô de alta e estaremos rompendo a média móvel de 20 para cima, e isso efetivamente estaria reiniciando a tendência de alta na loja Renner. Então, por enquanto a loja Renner não romper 20,75, eu não tenho nada para fazer neste ativo. Ok? Ok. Vamos ver outras perguntas. Toma,
Poderia comentar setor de bancos, obrigado. Vamos lá. Primeiro, Banco do Brasil. O Banco do Brasil está em cima de uma zona de suporte muito importante. Tá? Uma zona de suporte observada por vários fundos prévios. Simplesmente é fundo de 2012, é fundo de 2011, é fundo de 2013, é fundo de 2014. Essa região de preço em que ele se encontra. Tá? As resistências estariam lá em 26,38. Se nós entendermos desta maneira, nós observaríamos como o papel próximo de uma zona de suporte dentro de um retângulo mais amplo e formando inclusive um pivô de alta, ou um Mark Crisp, se vocês preferirem. A ruptura então da máxima do candle na semana passada, que é um Dunning de alta, e também o topo em 2 do Mark Crisp, produziria o ponto de entrada pelo modelo 1, 2, 3. E o stop estaria abaixo de 15,35 e o alvo seria no mínimo o topo anterior lá em 26,50, 26,60 pelo modelo Mark Crisp 1, 2, 3. Então, o Banco do Brasil, atraente e em cima de zona de suporte. Bradesco segue a mesma ideia. Bradesco está em cima de uma zona de suporte importante. A gente tem basicamente compradores nessa região que se apresentaram no fundo 2013, no fundo 2014. E nós estamos exatamente em cima dessa zona no atual momento. Tá? E formando alguns candles de reversão aí, mas com dificuldade para evoluir. Não está fácil. Não é aquele tipo de batida no suporte e já voltou a subir rápido. Não, realmente não é. Tá? Mas a gente bateu no suporte, forma um candle de reversão essa semana, com uma longa sombra inferior. Se nós rompermos a máxima, um trader mais prudente esperaria romper aqui, ó, porque seria um Mark Crisp 1, 2, 3 para cima. Então eu esperaria romper 22,57. Um trader mais agressivo, pela presença de suporte, pensaria em comprar já imediatamente agora, no fechamento dessa semana, talvez na abertura da semana que vem, colocando o stop abaixo de 20,75, stop curto, para se efetivamente o suporte ser respeitado e o papel voltar a subir até a resistência mais próxima, que se encontra lá na faixa de 26,77, ele vai ter um belíssimo ganho, um ganho de quase 23% em cima do capital que ele estiver alocando. Então a gente vê Banco do Brasil e Itaú em cima de suportes. A pergunta que se faz é, esses suportes vão conseguir resistir, vão conseguir segurar os preços? Essa é a pergunta de $1 bilhão, pessoal. Está todo mundo se perguntando isso. Tá? Itaú no setor de bancos é o papel mais forte. Haja vista que ele está em cima do suporte dado, mas o suporte dado não é nem o fundo de 2013, nem o fundo de 2014, é o topo anterior rompido de 2013. Ou seja, e topos anteriores rompidos de 2012, topos anteriores rompidos de 2010. Itaú está muito mais forte do que Bradesco, está muito mais forte do Banco do Brasil, até porque ele permanece dentro dessa linha de tendência de alta que os senhores estão vendo, uma linha de tendência de alta que consegue ser desenhada desde 2011. Inclusive, ele já fez o pivô de alta para cima. Então, dos 3 bancos principais, Itaú é o mais forte. Itaú usa um pouquinho mais fraco. Banco do Brasil, um pouquinho mais forte que o Bradesco. Né? Mas, de uma maneira geral, essa seria a observação para o setor de bancos. Ok? Já vamos olhar aqui Itaúsa. Itaúsa está no mesmo modelo do Itaú, em cima desse longo canal de alta. Observe esse canal de alta que está desenhado aí. Isso não é um canal de alta qualquer, pessoal. É um canal de alta respeitado já há mais de 5 anos. Se nós colocarmos esse canal de alta agregado com a ideia do FR14, notem o seguinte, ó. Suporte e fundo marcado aqui. Tá? Aí, olha que legal. Ó. E aí quando a gente olha a mesma situação acontecendo aqui, e olha como marca esse fundo aqui.
E daí a gente vê a mesma situação acontecendo aqui. E olha como marca esse fundo aqui. Ok? E onde é que a gente está agora? Aqui. Então, qual é a maior probabilidade dessa região? Que isso aqui seja um topo ou que isso aqui seja um fundo? A maior probabilidade é que seja um fundo de prazo mais longo. Tá? E a gente tem que estar atento a isso. Ok? Muito bem. Então, os comentários feitos em cima do setor de bancos. Pergunta Apocalipse. Olá, Storm, por que o índice Futures anda descolado da Petrobras? Obrigado. Porque a Petrobras não é mais a Petrobras. Apocalipse, a Petrobras não é mais a Petrobras. A Petrobras não é mais aquela empresa que era algum tempo atrás. Tem alguns anos que eu já disse que a Petrobras seria substituída pelo Itaú, e que seria substituída pelo Bradesco, e que seria substituída pelo Banco do Brasil. E que a Vale também ia entrar. Quem está no mercado há mais tempo vê essas passagens de bastão muito claras. Houve uma época em que o principal papel do mercado se chamava Paranapanema. A Paranapanema era 25% da composição do Ibovespa. Paranapanema. Aí a Paranapanema, a jazida que ela descobriu terminou, ela começou a dar prejuízo e ela passou o bastão para a Telemar. E daí durante muito tempo, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, o carro-chefe do mercado era a Telemar, as opções eram as opções da Telegang. Até que a Telemar foi perdendo relevância e passou o bastão para a Petrobras e para a Vale. E durante muito tempo, Petrobras e Vale foram os carros-chefes do mercado. Só que acabou, esse ciclo morreu. E agora, o carro-chefe é Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. O nosso gráfico está muito mais ligado ao Itaú e ao Bradesco do que a Petrobras, atualmente. Certo? Participante Pacheco pede que eu dê uma olhada em BRML3. BRML3, também setor de lojas, final de ano, usualmente ganha bem. A gente comentou sobre BRML3. Nós falamos sobre ela. Nós dissemos, algumas vezes aqui presentes, que ela cumpria esse tipo de ciclo aqui, ó, de 80 dias. Aqui de 125 dias. 75, 80 dias. Aqui foi um ciclo maior de 175 dias. Então a gente chegou a comentar que os ciclos dela eram ciclos bem longos, ó, 280 dias, 340 dias, mas que aqui havia a proximidade de um término de ciclo baixista e o início de um ciclo altista, para retornar até essa região aqui, ó. 15,24. Depois, quando chegar aqui, eu vou ter que ver se o mercado vai ter força para romper ou se vai retomar a queda e voltar para o canal de baixo. Mas o movimento atual dela é um repique numa tendência de baixa. Novamente falando, a gente sempre tem que configurar qual é o movimento que o papel está fazendo. Tá? Então, primeira pergunta a ser feita. Primeiro, tendência. Qual é a tendência? Baixa. Tendência de baixa. Muito bem. Segunda pergunta a ser feita. Estamos numa perna de alta ou perna de baixa? Essa é a segunda pergunta. Bom, as respostas aqui são: estamos numa tendência de baixa, numa perna de alta. Bom, pernas de alta dentro de tendências de baixa não costumam durar muito tempo e devem ser utilizadas apenas para a gente se preparar para vender mais. Tá? Porque a próxima perna de baixa vai ser maior e mais ampla do que a última perna de alta. Por exemplo, aqui era uma perna de alta dentro de uma tendência de baixa.
Aqui é uma perna de baixa dentro de uma tendência de baixa. Então, o que a gente quer operar basicamente são as pernas de baixa dentro das tendências de baixa e as pernas de alta dentro das tendências de alta. É isso que a gente está buscando operar sempre. Tá? Vamos olhar aqui outras perguntas. Nossa, um monte de pergunta entrando. Comentário Marvel. Cross 3 testando uma LTB. Vale venda abaixo da mínima? Obrigado, mestre. Cross 3. Nós havíamos comentado sobre Cross Trade de uma maneira mais ampla, com a visão de prazo mais longo. Nós havíamos dito, e até o Vlad estava comigo quando a gente conversou sobre isso, que a probabilidade maior é que isso aqui era um movimento 1, isso aqui era um movimento 2, então aqui é uma onda 1, onda 2, aqui seria uma bela onda 3, e aqui então a gente teve um movimento agudo 4. Então a onda 2 foi lateral, e a onda 4 aguda, perfeito dentro dos critérios de alternância que o Elliott preconizava. Muito bem. Se isto é uma onda 4, então agora nós estaremos iniciando uma onda 4 formada em 3 tempos, aqui foi 3 tempos, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se isso é uma onda 4 formada em 3 tempos, então nós faríamos um pequeno recuo, um recuo que possibilitasse a formação de um pivô, não perderíamos o fundo prévio, e daí romperíamos esse topo, formando daí um pivô de alta e iniciando daí a onda 3 da onda 5. Certo? Então nós havíamos até comentado, quando foi visto nesse candle aqui, que o ideal seria que acontecesse um recuo. Eu deixaria recuar. Quando voltasse a repicar, quando rompesse a massa do candle do recuo, executaria a entrada, stop na mínima, e daí eu estaria operando o início do onda 3 da onda 5, que seria um movimento mais amplo, mais violento e mais forte. Meu plano é esse. Eu não estou pensando em fazer vendas aqui, tá, Marvel? Eu vou deixar recuar 1 ou 2 semanas, formar um movimento de recuo, e o movimento de recuo aqui ideal, se sendo bem franco, seria até que zona, até que região de preço. Eu gostaria que recuasse até aqui, ó, até perto de 9,33, que é a metade da movimentação, no máximo 8,88, essa região aqui. Então, um recuo até esta região aqui, com formação de um candle de reversão e aí ruptura para cima, seria perfeito para realmente estar confirmando aquela contagem que a gente realizou nas últimas semanas e que a gente vem acompanhando com muita atenção. Participante Marvel. EQTL3 tentaram vender no diário e levaram stop. Ativo muito forte. Braskem, gostaria de uma explicação dessas altas em linha reta. Obrigado. Marvel, assim, ó, EQTL, tentar vender EQTL é uma mega estupidez. Né? Um dos papéis mais fortes em tendência de alta. Tá? Rompendo topo histórico. O papel está em topos de fundo ascendentes. Inclusive, essa semana mesmo eu montei um termo em EQTL3. Termei. Tá? Porque fez esse dano em grande alta aqui. Rompeu o topo. Pronto. Estou termado no papel. Tá? O papel realmente segue uma movimentação muito forte, agora rompendo seu topo histórico, o volume está crescente. Eu quero ficar comprado nesse ativo, não quero vender. Tá? Realmente, dentro dos papéis do mercado, eu diria que esse é o papel que tem a maior força relativa presente e preenche todos os critérios de excelência carolina. Tem um pessoal pedindo aqui, o Eduardo pedindo que a gente continue a explicação do Andrews Pitchfork, o Eliano também falando, eu gostaria que eu comentasse do Pitchfork, que eu não consegui terminar ontem. Tá. Cara, assim, ó, o problema é o seguinte, cara, isso é um tema que eu poderia passar 1 hora, talvez 1h30 falando só sobre isso. Né? Então fica difícil. Tá. O gráfico semanal da BRFS3 está muito interessante aqui. Muito interessante. Ele está em cima da média móvel de 144 semanas, com o FR14 socado, bem socado, em ponto de entrada, ponto que marcou esse fundo que está aqui. Tá? Se a gente medir a distância que tem daqui até aqui, 20%, a distância que tem daqui até aqui, 20%, ou seja, existe uma enorme probabilidade, essa amplitude de queda aqui é exatamente igual a essa amplitude de queda aqui.
existe uma grande possibilidade disso aqui ser isso aqui. E se for efetivamente falando, então o movimento a seguir foi muito importante. O movimento a seguir foi muito importante. Então, BRVC3 é uma situação que me chama a atenção, sim. Eu aguardaria a ruptura da máxima da semana que terminou. E aí poderia pensar em uma entrada agressiva na operação. Stop abaixo da mínima da semana. Tá? Seria um trade, no mínimo, atraente. Tá? No mínimo. Mas vamos falar um pouquinho do Pitchfork, então, já que o pessoal pediu. Tá? E é uma coisa interessante. Tá? Em relação ao acidente em Mariana, se poderia afetar os preços da Vale no preço médio, no médio prazo. Eu acho que o que podia afetar já afetou. O papel já caiu 20% em questão de 5 dias. Tá? Isso não deve afetar no médio nem no longo prazo o resultado da empresa, nem tampouco as condições da empresa. Mas no curtíssimo prazo produz um impacto muito importante. Vamos falar rapidamente aqui um pouquinho sobre essa questão toda aqui do Andrews Pitchfork, para que a gente consiga, então, pelo menos explorar bem essa questão e vocês tenham a maior quantidade de informações possíveis. Tá? Vamos lá. Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Bom, como eu estava mencionando, o Andrews Pitchfork ele é uma ferramenta criada pelo Andrews e que permitiu ele ganhar muito dinheiro de uma forma bastante consistente. Tá? Como é que ele fez? Ele basicamente opera o que seria os pivôs e os upswings e downswings. A grande dificuldade que existiu sempre na formação e na operacionalização dos Andrews Pitchforks, basicamente, é onde que a gente ancora o ponto específico. Porque quando a gente usa a ferramenta basicamente ela tem que ser ancorada em 3 pontos. É o ponto inicial, por exemplo, aqui, nesse fundo, e aí tu procura o próximo fundo, por exemplo, esse aqui, e aí tu desaperta o botão esquerdo do mouse, solta ele e vai até o último topo. Aqui. Então, essa é uma forma de trabalhar e desenhar a ferramenta. Tá? Bom, o Andrews dizia o seguinte, uma vez que o papel bata e forme esse fundo e volte a subir, a probabilidade de que ele atinja esta linha central aqui fica em torno de 89%. Sem que ele perca esse fundo que foi estabelecido. Tá? Bom, ponto número 1. Como eu vou estabelecer o fundo? Essa é a primeira dificuldade. Ponto número 2. Como eu vou estabelecer o ponto onde eu preciso ancorar o tridente? Essa é a outra dificuldade. O próprio Andrews em si, ele não apresentou muito bem como fazer isso. Tá? Ele não apresentou muito bem como fazer isso. Existem algumas coisas escritas na literatura para facilitar justamente isso, para facilitar a colocação dos diferentes tridentes. E eu vou mostrar para vocês agora. Existem basicamente três tipos de tridentes que poderiam ser desenhados. O primeiro tridente, um movimento muito rápido e muito curto, como esse daqui. Então tu tens um movimento como este, em que tu teve a formação de um fundo
aqui. Depois tu tem a formação de um topo aqui. Depois tu tem a formação de um outro fundo aqui. O problema desse tridente é que ele tem uma angulação muito, muito aguda, como a gente está vendo aqui. Este ângulo não é um ângulo saudável. Vejam que quando acontece o rompimento, ele não consegue ir para aquela linha, porque obviamente é uma linha muito inclinada. Se eu tivesse desenhado a linha em uma maneira menos inclinada, seria esta, mesmo assim, não consegue ser cumprido esse alvo durante muito tempo. Então esse é um tridente errado. Tridentes errados. Como classificar qual é o tipo de tridente que é o certo e qual é o tipo de tridente que é errado? Bom, basicamente falando, algumas ferramentas nos ajudam. Uma delas é o FR 14. Daí está o FR aqui. Tá? Por que o FR 14 nos ajuda para desenhar um tridente? Porque os melhores tridentes, aqueles que são realmente efetivos, tá, eles precisam ser desenhados de que maneira? Em níveis relativamente iguais de FR 14. Em níveis relativamente iguais de FR 14. Por exemplo, aqui ó, a gente tem um nível relativamente igual a este nível. Então aqui a gente consegue desenhar um tridente que pega este fundo com este fundo. E aí marca o último topo. Então aqui a gente consegue desenhar um tridente efetivo. Muito bem. Observando esse critério, claro que nós vamos desenhar tridentes de alta se o papel está em alta. E vamos desenhar tridentes de baixa se o papel está em tendência de baixa. Esse é o princípio básico. Muito bem. Então, olhando essa situação aqui, esse FR estava muito mais alto do que esse. Era óbvio que não ia dar certo. Agora, notem o que acontece depois de algum tempo. Observem este nível. De FR 14 com este nível de FR 14. Então agora o que a gente precisa basicamente é observar o estabelecimento de um fundo, que já aconteceu aqui. Então agora a gente consegue desenhar uma ferramenta aqui. Pega esse fundo com esse fundo, desenha para cima. E daí o que a gente faz? A gente marca a máxima do candle que marcou o fundo, no caso este candle aqui, e coloca nosso ponto de entrada neste momento. Na semana seguinte, vejo que não rompeu. O que a gente faz? A gente traz nosso ponto de entrada para cá. Na semana seguinte não rompeu, o que a gente faz? A gente traz nosso ponto de entrada para cá. Na semana seguinte, rompemos em gap, compra. O stop fica abaixo dessa mínima. E o alvo? A média central aqui. No mínimo para realizar parcial. Estamos comprados ainda. O mercado deu uma canjinha aqui. Saímos. Ok? Muito bem. Então, o truque que eu passo para vocês poderem desenhar os tridentes de uma maneira mais adequada, por exemplo, notem que agora se forma um novo tridente. Por quê? FR 14 no mesmo nível. Legal. Então, o que eu preciso? A marcação de um fundo. Ainda não marcou fundo. Ainda não marcou fundo. Ainda não marcou fundo.
Ainda não marcou fundo. Agora marcou fundo. Beleza, agora eu tenho fundo marcado. Porque eu tenho esse candle com a sua mínima acima da mínima do anterior. E o critério de fundo do GAN é este. Então, qual vai ser o tridente? Vejam que aqui fica um trade ruim de ser feito. Porque o nosso alvo está muito próximo e o nosso stop é muito longo. Então, este é um trade que dificilmente poderia ser feito. Veja que atingiu o alvo. Mas não daria para tomar esse trade, né? A não ser que tu colocasse o teu alvo na banda superior. Tá? Na banda superior. Neste caso específico, valeria a pena ter feito o trade. Tá? Vai lá em cima. Bom, uma outra forma que é importante de entender o Wendell Pitchfork e utilizar o Wendell Pitchfork é para classificar a tendência. Se dentro de um Wendell Pitchfork os preços estão trabalhando entre esta região aqui, a tendência é muito forte. Se os preços trabalham entre esta região aqui, é porque os preços estão numa tendência mais frágil, mais fraca. Então, enquanto estiver operando aqui, nesse parte de cima, a tendência é muito forte. Tá? Quando perde, vejam que vai buscar o quê? A outra linha de suporte. Né? Vejam que aqui, ó, forma-se um novo Wendell Pitchfork. Nessa semana, marcou o fundo. O que a gente faz? Novamente. Pega esse fundo. Os FRs estão em níveis iguais. Ó, isso é uma tendência fraca. Por que é uma tendência fraca? Porque está operando abaixo da média central do tridente. Ó, não vai conseguir chegar lá. Já dá para ver isso. Está fraco. Tá? Quando que o Wendell abandonava uma posição? Ou quando perdia esse fundo, ou quando perdia a chamada linha da morte. A linha da morte era uma linha de tendência de alta que ele desenhava unindo esses dois fundos. Então essa é a linha da morte para o Wendell. Fechando abaixo desse ponto, ele saia fora. Então tu vê que esse trade aí não vai. Não está rolando. Aqui, óbvio, já foi possível montar um outro Wendell aqui. FR no outro nível. E aí tu conseguiria, inclusive, redesenhar os teus alvos. Tá? Bom, pergunta do Leandro. O nível de acerto para operar o tridente na compra e venda é semelhante? Sim, Leandro. Exatamente igual. Tá? Só que até pegar um papel que tem tendência de baixa para operar ele. Né? Por exemplo, Petrobras. Olha que belo Wendell Pitchfork de venda foi acionado aqui. Ó. IFRs no mesmo nível. Tá? Então, o que tu faz aqui? Ó? No momento que tu tens esta semana aqui, em que a máxima está abaixo da máxima prévia, isso estabelece um topo, tu pega o teu Wendell Pitchfork e desenha assim. E aí é óbvio, tu não vai botar, se tu vender a perda dessa mínima, tu não vai botar a tua recompra na média móvel, não. Tu vai recomprar na inferior, na banda inferior do tridente. Ó, feita a venda, tá vendido, e tu tá buscando recomprar aqui, ó. Entendeu? Mas é exatamente o mesmo modelo. Tá? Se nós usarmos o conceito de níveis iguais no IFR, nós vamos diminuir muito os nossos desenhos errados no Pitchfork. Por exemplo, aqui o IFR está no mesmo nível. Beleza, então o que eu vou fazer? Ó, marcou topo. Agora eu marco o meu Pitchfork. Essa foi uma dúvida que as pessoas sempre tiveram. Como é que eu vou desenhar o meu Pitchfork? Então, primeiro tem o conceito do que é topo, o que é fundo, qual é a semana que marca topo, qual é o candle que marca fundo. E depois utilizar o FR 14 nos mesmos níveis para ancorar os pontos de venda. A venda foi feita aqui, ó. Tá? Então o cara fez a venda aqui. O stop dele está aqui. O alvo dele está aqui. Ainda não vendeu. Ainda não recomprou. Vejo que até agora ele ainda não recomprou.
É claro que dá para trabalhar a ideia de um trailing stop, né? Dá para trabalhar a ideia de um trailing stop. Vejam que aqui é uma tendência de baixa, não é uma tendência de baixa forte, uma tendência de baixa fraca, por impressionante que pareça. Por quê? Porque ela opera acima do tridente. O ideal seria operar aqui embaixo. Tá? Nesta situação, o que eu faço é, assim que fecha acima, uma vez da minha linha de baixa, eu trago o stop da minha posição vendida para essa máxima. Fechou aqui de novo, eu trago para cá. Esse é o trailing stop que eu uso. Agora teria fechado a posição. Tá? Agora teria fechado a posição. Ok? Muito bem. Cara, pessoal, dá para ficar mais 1h30 falando sobre isso, mas eu já ultrapassei muito o tempo possível e factível para falar de pitchforks. Pergunta do Loreno. Olá, Stormer, comente em BR3 dentro dos seus critérios. Acionaria uma entrada rompendo a máxima da próxima semana no gráfico semanal com esse fechamento? Configurou uma realização frustrada? Não, porque essa semana também terminou em... Ah, não, realização frustrada, tá certo. Não, esquece. A realização frustrada para compra é baixa, alta, baixa. E a gente não tem isso aqui, a gente tem um alta, baixa, alta. Então não é uma realização frustrada, não me permitiria tomada de posição no rompimento da máxima da semana que vem. Isso aqui é um blast-off, que pronuncia forte movimento para um dos lados, para cima ou para baixo. Tá? Mas efetivamente falando, não me permitiria tomada de posição, não é uma realização frustrada. Tá? Não é. Bem, pessoal, nós vamos finalizando nosso bate-papo por aqui, tá? Nosso chat position então está sendo terminado. Estamos já com 51 minutos de chat. Gostaria de verificar com os senhores e combinar com os senhores um encontro já no dia 18, na semana que vem. Tá? Porque dia 18 da semana que vem, basicamente, vai haver um hangout muito interessante. O assunto desse hangout é um assunto que, na minha opinião, é um assunto muito forte para todas as pessoas que observam o mercado, tá? Que é a utilização de robôs, automatização de estratégias. Como é que esses robôs podem nos ajudar? Eles realmente nos ajudam? Como é que eles podem ser feitos para criar uma estratégia que eu consiga estar fazendo com que o meu capital cresça? Tem como fazer isso? Dá para fazer isso? Nós vamos estar falando sobre tudo isso, então, eu e o Rafael, na quarta-feira da semana que vem, dia 18. Espero que todos vocês, então, estejam lá presentes para que a gente possa discutir ideias, estratégias. Eu vou apresentar uma estratégia que eu acho muito legal, chamada Safety Shield. E também vou apresentar uma outra estratégia bastante interessante para que, mesmo operando o mercado, o risco máximo que tu corra seja ganhar o mesmo que a poupança. Legal isso, hein? Ter um dinheiro sendo operado no mercado, só que o risco máximo que tu corre é a poupança. Isso é bacana. Então eu espero vocês lá, dia 18, tudo de bom, um abraço, até mais, um bom final de semana para vocês. Até mais.